quinto ano, tudo certo? Hoje a nossa aula é de História. Nós vamos estudar o capítulo 20, o golpe de Estado e a Era Vargas, de 1930 a 1945, das páginas 141 a 143 do nosso livro didático. Bom, nós paramos, na última aula, na fase da Primeira República, na política do café com leite, na qual um mineiro e um paulista se alternavam na presidência da República. Só que esse esquema foi quebrado nas eleições de 1930, quando Washington Luiz, o presidente da época, resolveu apoiar outro paulista, o Júlio Prestes, quando era a vez dos mineiros irem à presidência, seguindo o acordo que eles tinham. Júlio Prestes ganhou as eleições, mas o pessoal da Aliança Liberal, que era composta por Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, não aceitou a vitória, iniciando assim a Revolução de 30. A Revolução de 30 foi um golpe de Estado que retirou Júlio Prestes da presidência e colocou Getúlio Vargas em seu lugar. O período em que Getúlio Vargas ficou no poder, de 1930 a 1945, ficou conhecido como a Era Vargas. O governo Vargas foi dividido em 3 partes. Foram elas: o governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucional, de 1934 a 1937, e o Estado Novo, de 1937 a 1945. Durante esse período, muitas mudanças ocorreram. Nós vamos conhecer algumas delas. A primeira fase do governo de Getúlio Vargas, chamada de governo provisório, ocorreu de 1930 a 1934. Nós vamos destacar 3 fatos que marcaram esse período. A crise do café. O mundo estava sofrendo uma crise econômica por causa da quebra da Bolsa de 1929. Isso afetou diretamente os fazendeiros de café. Então, Getúlio Vargas ajudou os fazendeiros a valorizarem o café novamente. Ele mandou queimar todas as sacas de café que existiam e proibiu a plantação de café por 3 anos. Assim, o café se tornaria um produto mais valorizado, já que seria mais difícil de se ter e a procura por ele seria maior. Nesse período também houve a criação do Ministério do Trabalho e do Ministério da Educação e Saúde, junto com algumas leis trabalhistas. Houve também a Revolução Constitucionalista de 1932, que foi uma revolta dos paulistas que não aceitavam Getúlio Vargas no poder. Essa revolta durou cerca de 3 meses, até que o exército de Getúlio conseguiu acabar com os revoltosos. Vamos agora para o governo constitucional de 1934 a 1937. Nesse período, Getúlio Vargas promulgou uma Constituição, a Constituição de 1934. Nela ficou estabelecido o salário mínimo para os trabalhadores, férias remuneradas, o voto feminino passou a valer e foi determinado o ensino obrigatório e gratuito. O terceiro período do governo de Getúlio Vargas é chamado de Estado Novo, e ele vai de 1937 a 1945. Em 1937, Getúlio Vargas, com a ajuda dos militares, impediu que houvesse novas eleições e instaurou uma ditadura no Brasil. Ele acabou com a Constituição anterior de 1934 e outorgou uma nova Constituição, que passou a prevalecer. Durante esse período, houve o fim dos partidos políticos, houve também a instalação da usina siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para a fabricação de aço. Ou seja, o Brasil passa a se industrializar ainda mais. Houve também o início da exploração do petróleo, com a descoberta do primeiro poço na Bahia, e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Esse governo vai permanecer até o início de 1945, quando, em São Paulo, as pessoas começaram a se manifestar de forma mais organizada pelo fim da ditadura imposta por Vargas. E os militares, que no começo apoiavam Vargas,
Nesse momento, acabam retirando Vargas do poder, finalizando assim a Era Vargas. Bom, agora façam as atividades da página 143. Bom estudo para vocês. Nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.